Oi, gente! Eu sou a Sara, serva, amiga e filha de Deus, e você está no canal Sobre o Rei. No vídeo de hoje, nós vamos falar sobre 7 coisas que nós precisamos acrescentar na nossa fé. Como assim acrescentar na nossa fé? Só a fé não está bom? Não está. A Bíblia diz que a fé sem obras, ela é morta. Então hoje nós vamos ver o que nós podemos acrescentar à nossa fé para que ela seja uma fé viva. Essas 7 coisas se encontram lá no livro de 2 Pedro 1, a partir do versículo 5 até o versículo 7. Por causa disso, concentrando todos os seus esforços, acrescentem à fé que vocês têm a virtude. A virtude, o conhecimento. Ao conhecimento, o domínio próprio. Ao domínio próprio, a perseverança. A perseverança, a piedade. A piedade, a fraternidade. A fraternidade, o amor. Primeiramente, ele diz para que com todos os nossos esforços, com todo o nosso empenho, vamos acrescentar todas essas coisas à nossa fé, que são as 7 coisas que nós acabamos de ler. Vamos lá, a primeira é a virtude. O que seria a virtude? Uma pessoa que tem virtude é uma pessoa justa, uma pessoa honesta, uma pessoa que busca ter uma boa conduta. Por exemplo, nós ouvimos muito falar sobre a mulher virtuosa. Esse texto está lá em Provérbios 31. Lá no versículo 10 está escrito: mulher virtuosa, quem a achará? O seu valor excede muito de joias finas. No versículo 11 diz que o coração do seu marido confia nela. No versículo 12 diz que ela lhe faz bem. E aí vai falar uma série de coisas sobre a mulher virtuosa. Vemos que é uma mulher que busca agradar, que busca fazer o bem. E isso para qualquer pessoa. Não apenas a mulher precisa ser virtuosa, mas todos nós precisamos ser virtuosos e adicionar a virtude à nossa fé. A segunda coisa que ele diz para adicionar é o conhecimento. Então você pega essa fé que você já tem, você crê que Deus existe, você confia nele, você adicionou a virtude. Agora você quer ter uma boa conduta através dessa fé que você tem. E junto com a fé, com a virtude, você vai pegar e vai adicionar um pouquinho de conhecimento. O conhecimento é muito importante. Muitas pessoas creem, mas não sabem exatamente no que creem. Ou creem e são levadas por doutrinas, são levadas por achismos, por aquilo que um líder falou, simplesmente acredita e segue. Mas, na verdade, nós precisamos ter conhecimento sobre aquilo que nós cremos. Não fechando os olhos e confiando cegamente no que dizem, mas tendo certeza daquilo que cremos e tendo certeza daquilo que Deus disse, daquilo que Deus fez. E nós sabemos isso lendo a palavra de Deus. Na palavra de Deus tem tudo que nós precisamos saber, tudo que nós precisamos crer. Então nós precisamos ler um pouquinho dela cada dia, estudá-la profundamente, ler também livros, estudar. Sempre o conhecimento será bom. O conhecimento e a ciência nunca vão se opor a Deus. Nós temos o costume de pensar que a ciência e Deus são duas coisas opostas, a ciência e a religião. Mas na verdade não, porque Deus criou todo mundo, Deus nos criou. Quando a ciência estuda o ser humano, ela está estudando a criação de Deus. Quando estuda as plantas, tudo o que acontece no universo, está estudando aquilo que Deus criou. A ciência, inclusive, prova coisas que nós já acreditávamos antes apenas com a nossa fé na palavra de Deus. A ciência prova acontecimentos históricos que nós lemos na Bíblia. Então nós precisamos sim buscar, aprender e crescer sempre em conhecimento. Assim como fazia os bereanos. Já ouviu esse nome? Eles estão lá em Atos 17, no versículo 11. Ora, estes de Bereia eram mais nobres do que os de Tessalônica, pois receberam a palavra com toda avidez, examinando as escrituras todos os dias para ver se as coisas eram de fato assim. Vou ler o 12 também. Com isso, muitos deles creram, mulheres gregas de alta posição social e muitos homens. A fé que eles tinham, a conferência na palavra de Deus, deu o resultado de mais pessoas sendo salvas, porque a palavra era pregada, e não achismos e teorias. E agora vamos ler outro texto de Pedro, mas agora da primeira carta dele, capítulo 3, versículo 15. Pelo contrário, santifiquem a Cristo como Senhor no seu coração, estando sempre preparados para responder todo aquele que pedir razão da fé que vocês têm. Nós precisamos ter uma fé tão viva em nós que quando as pessoas olharem para essa fé e quiserem saber o motivo dela, nós precisamos saber a resposta. Como nós cremos em algo e não sabemos nem no que nós cremos ou o porquê que nós cremos naquilo? Por que você crê em Deus? Por que você vai à igreja? Por
Por que você tem fé? Como você crê em algo que você não está vendo? Como que você vai explicar isso para alguém? Você precisa, antes de querer explicar, entender. E você vai saber isso lendo a palavra ou buscando outras fontes, se necessário, fontes bíblicas, buscando pessoas que realmente são dedicadas a aprender a palavra de Deus para te auxiliar a entender também. E o maior auxílio que nós podemos ter de todos é o do Espírito Santo. A Bíblia diz que ele nos ensina todas as coisas. Então, se você tem dúvida de algo da palavra, pergunte a ele, que ele vai te responder. Próxima coisa que nós precisamos adicionar à fé é o domínio próprio. O domínio próprio é como um autocontrole. É claro que Deus controla a nossa vida, mas nós precisamos ter o autocontrole para não sairmos fazendo tudo que a nossa carne quer, não sairmos fazendo tudo sem pensar. Precisamos ter autocontrole sobre a nossa fala, sobre os nossos desejos, sobre aquilo que nós comemos, inclusive, e também sobre a nossa ira. Às vezes nós ficamos tão irados que saímos falando sem pensar. Mesmo naquela situação que te deixa irritado, que você tem vontade de falar alguma coisa e acabar ofendendo a outra pessoa, você tem que se controlar e pedir a paz de Deus para que você haja com sabedoria. Quarta coisa é a perseverança. Nós fazemos tantas coisas, principalmente no reino de Deus, e nós precisamos ter perseverança para não parar no caminho. Em todas as áreas da nossa vida, seja na família, no trabalho, na escola, na igreja, aonde for, às vezes até com algum desconhecido. Pessoas virão contra nós, circunstâncias virão contra nós, haverão obstáculos na nossa corrida, mas nós precisamos perseverar sempre, sem desanimar, para que possamos chegar ao final da corrida e ganhar a coroa que está prometida a nós, para aqueles que perseverarem. Lá no finalzinho de Romanos 12:1 diz isso: corramos com perseverança a carreira que nos está proposta. Tiago 1:12, bem-aventurado é aquele que suporta com perseverança a aprovação, porque depois de ter sido aprovado, receberá a coroa da vida, a qual o Senhor prometeu aos que o amam. E Romanos 12:12, alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação e perseverem na oração. Nós precisamos perseverar nessa corrida que nos está proposta, seja na corrida do seu ministério, seja na sua família, em toda a sua vida. Precisamos agir com perseverança. Precisamos agir com perseverança, sem desanimar diante dos obstáculos. Precisamos perseverar, mesmo em meio à provação, como nós lemos em Tiago, e perseverar também na oração, como nós lemos lá em Romanos. Orar sem desanimar, porque Deus responde às nossas orações. A Bíblia diz que os ouvidos de Deus não estão tapados, para que Ele não possa ouvir as nossas orações. Ele nos responderá no tempo certo. Nós precisamos, assim como um amigo insistente, pedir ao Senhor, porque Ele está nos ouvindo. Próxima coisa que nós vamos adicionar aí nessa nossa receita será a piedade. A piedade nós vemos muitas vezes como uma misericórdia e uma ajuda ao nosso próximo. Mas na Bíblia ela está sendo dita como devoção ao Senhor. Assim como diz lá em 1 Timóteo 3,16. Sem dúvida, grande é o mistério da piedade. Aquele que foi manifestado na carne, foi justificado em espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo, recebido na glória. Precisamos entregar a Deus o culto e o louvor que Ele realmente merece. Precisamos dedicar a nossa vida a Ele com devoção, com temor e com amor ao nome dEle. Precisamos reconhecer a glória de Jesus, este que foi manifestado na carne, justificado pelo Espírito, visto pelos anjos, pregado entre os gentios, crido no mundo e recebido na glória. Esse texto está falando de Jesus, e o mistério da piedade é esse: reconhecer a tamanha glória e majestade dEle. O próximo, chegando ao fim, é a fraternidade. A fraternidade está falando realmente desse afeto e desse carinho que nós temos uns pelos outros. Tratar o nosso próximo bem, principalmente os irmãos da fé, os nossos amigos e os nossos inimigos também. Tratar a todos com carinho, com amor e com dedicação. Em tudo que nós fizemos, temos a alegria de servir ao nosso próximo e de vivermos em comunidade. A Bíblia diz para não deixarmos de congregar. Na congregação, na igreja, nós fazemos amigos, nós conhecemos pessoas que nós amamos, que nós servimos. Às vezes vem alguns problemas, como nós falamos lá no ponto da perseverança, mas nos mantendo firmes, nós aprendemos uma lição com tudo que aparece. E nós precisamos realmente viver assim, em amor, em comunidade, com uma família. Hebreus 13:1 diz: seja constante o amor fraternal. Constante e sincero deve ser o nosso amor fraternal de uns para com os outros. E falando de amor fraternal, nós vamos para o nosso último
ponto, que é o amor. Nem tem muito o que explicar do amor. Nós falamos muito dele, nós sabemos o que ele é. É claro que vale destacar que o mundo tem distorcido muito o significado de amor. Um amor que é passageiro, um amor que trai, um amor que abandona, um amor que fere. Não é o amor que Cristo nos ensina. Deus é amor, mas esse amor, o amor que ele põe em nós, é completamente diferente do amor dito e vivido pelo mundo. Na verdade, as coisas não são só diferentes, mas são completamente opostas. O amor de Deus é genuíno, verdadeiro. Um amor que se doa pelo outro, porque Deus enviou Jesus para provar o seu amor para conosco. E esse amor é o amor que precisa ser vivenciado nas nossas vidas, tanto com aqueles que são cristãos, tanto com aqueles que não são, em todos os tipos de relacionamentos, dentro da igreja, dentro da família. Aonde nós estivermos, precisamos vivenciar esse amor, demonstrar esse amor que chegou até nós a outras pessoas. Tem um vídeo que eu explico melhor sobre o amor, sobre o que nós fazemos diante do amor de Deus para conosco, e eu vou deixar ele aqui para vocês. Assistam lá e vivam conforme esse amor que a Bíblia nos ensina. Voltando lá para o texto de 2 Pedro 1, vamos ler o versículo 8 agora, que é a continuação do que nós lemos antes. Porque essas qualidades, estando presentes e aumentando cada vez mais, farão com que vocês não sejam nem inativos nem infrutíferos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Aqui está o motivo do porquê nós temos que ter essas 8 coisas, a fé, mais essas 7 coisas que nós comentamos. Porque se nós tivermos isso, se isso aumentar cada vez mais na nossa vida, nós não seremos inativos, ou seja, estaremos ativos na pregação do Evangelho, ativos no conhecimento de quem Jesus Cristo é, como diz nesse versículo. E não estaremos também infrutíferos. Nós precisamos dar frutos. Aqueles frutos que estão lá em Gálatas 5. Vamos dar uma olhada? Versículos 22 e 23. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Nós lemos aqui, inclusive, o amor e o domínio próprio, como nós já tínhamos falado. Todas essas coisas são virtudes que nós precisamos ter. Todas essas características pertencem àqueles que buscam a Deus verdadeiramente, pertencem àquele que tem fé em Deus e que querem prosseguir, que querem chegar ao fim da corrida, aqueles que querem levar salvação a outras pessoas, aqueles que querem obedecer a Deus, estar no centro da vontade dele, aqueles que querem ser fiéis e no final de tudo serem chamados de servo bom e fiel. E para que não sejamos inativos nem infrutíferos no quê? No pleno conhecimento de Jesus Cristo. Nós precisamos conhecê-lo cada dia mais e essas coisas vão nos ajudar a isso. Se você quer isso, busque essas 7 coisas além da fé, também os frutos do Espírito, para que você viva da melhor forma possível, para que você viva segundo a vontade de Deus. Eu espero que esse vídeo tenha te abençoado. Busque com todas as suas forças o que nós temos falado aqui. Não se esqueça de curtir, comentar, compartilhar esse vídeo e, é claro, de me seguir lá no meu Instagram para que você fique por dentro de tudo. Eu te encontro aqui na próxima sexta-feira.